O sol surgia timidamente sobre a pequena vila rural, onde Clara, uma mulher simples, vivia com os 3 filhos. A pobreza era visível em cada detalhe. A casa de madeira com telhado remendado, roupas gastas e remendadas, o chão de terra batida que se levantava em nuvens de poeira sempre que alguém caminhava. Mas Clara carregava consigo uma força que transcendia qualquer dificuldade. Cada cicatriz na sua vida era marcada por amor, dedicação e luta diária para que seus filhos tivessem uma vida melhor do que ela tivera. Clara acordava antes do amanhecer, preparando o café para os filhos, enquanto olhava pela janela o campo ao redor, vendo de longe a enorme fazenda de Sérgio, o fazendeiro solitário da região. Ele era conhecido por sua riqueza, mas também pelo isolamento. Há anos, vivia sozinho após a morte da esposa, lidando com problemas que o mundo exterior nem imaginava. Muitos julgavam sua frieza, mas quem o conhecia de perto sabia que havia ali uma mistura de dor, arrependimento e um coração que desejava conexão. Tudo mudou numa manhã, quando Clara decidiu vender algumas verduras de sua pequena horta no mercado local. Enquanto carregava os cestos, uma carroça desgovernada passou perto, quase atingindo uma criança. Clara correu instintivamente, salvando o menino por centímetros. Um estrondo de ferragens, gritos e correria. E naquele instante, uma presença imponente, porém discreta, observava cada movimento. Era Sérgio. Ele nunca havia testemunhado tamanha coragem e amor ao próximo em alguém tão humilde. Alguns dias depois, uma tempestade atingiu a região. O rio que cortava a fazenda de Sérgio começou a transbordar e ele, sozinho, lutava para proteger o estoque, os animais e a casa da inundação iminente. Mas a água crescia rápido demais. Desesperado, ele percebeu que sozinho não conseguiria. E por uma coincidência improvável ou destino, Clara, ao buscar madeira para aquecer a casa, viu a movimentação e correu em direção à fazenda, sem hesitar. O encontro dos dois naquele momento foi tenso e dramático. Clara, mesmo cansada e com medo, não hesitou em entrar na enxurrada para ajudá-lo. Sérgio, surpreso com a coragem daquela mulher, sentiu pela primeira vez em anos que a vida poderia oferecer algo inesperado: companheirismo, lealdade e talvez redenção. A forma como Clara agia protegendo os animais, rearrumando tudo que a água tentava levar e, acima de tudo, cuidando deles sem pedir nada em troca, despertou sentimentos esquecidos. Naquele instante, o vínculo começou a se formar. Não era apenas sobre salvação física da fazenda ou de seus animais, mas sobre a conexão que nasce da empatia e coragem. Clara, pobre e sobrecarregada, mostrou mais força e generosidade do que muitos poderosos da região. E Sérgio percebeu que a vida tinha lhe dado uma chance inesperada de ser tocado por alguém que enxergava além das aparências. Enquanto a chuva caía, eles trabalharam juntos, cada gesto carregado de emoção e tensão. Os filhos de Clara, escondidos próximos à cerca da fazenda, observavam maravilhados com a coragem da mãe e o impacto que ela causava na vida de um homem tão solitário. A cena se tornava quase cinematográfica. A chuva, o barro, os gritos de comando e incentivo e a conexão silenciosa crescendo entre os dois adultos que jamais haviam se encontrado antes, mas que, de alguma forma, já compartilhavam o mesmo destino naquele momento. Ao final da tempestade, a fazenda estava parcialmente salva, mas ambos estavam encharcados, exaustos e mudados. Sérgio sentiu uma gratidão que jamais havia sentido por ninguém, enquanto Clara, embora cansada, percebeu que havia tocado não só a vida dele, mas algo profundo em si mesma, a certeza de que coragem, amor e sacrifício, mesmo em silêncio, sempre têm valor. E foi nesse instante, em meio à lama, chuva e risos nervosos dos filhos dela, que Sérgio decidiu que aquela mulher, pobre e despretensiosa, teria um papel em sua vida que nenhum dinheiro jamais poderia comprar. O destino havia unido dois mundos distintos: um homem solitário, cheio de recursos, e uma mulher pobre, rica apenas em coragem e coração. Mas a verdadeira prova desse vínculo, da força de Clara, ainda estava por vir. Algo que mudaria para sempre a forma como todos na região viam coragem, humildade e sacrifício. A história deles estava apenas começando. Após aquela tempestade devastadora, a vida na fazenda e na pequena vila de Clara não voltou a ser a mesma. A coragem da mulher, o cuidado com os filhos e a forma como ajudou Sérgio a salvar a fazenda
ecoaram por toda a região, mas ninguém sabia o que estava prestes a acontecer nos dias seguintes, uma sequência de desafios que testaria limites, caráter e a capacidade de sacrifício de ambos. Clara voltou para sua casa, exausta, ensopada e coberta de barro. Seus filhos correram para abraçá-la, fascinados e orgulhosos ao mesmo tempo. Eles sabiam naquele instante que sua mãe não era apenas a heroína de casa, era a heroína da região, uma força que ninguém poderia ignorar. Mas a exaustão e a pobreza cobravam seu preço. A pequena horta estava parcialmente destruída. As economias de meses haviam sido gastas tentando proteger a própria vida e a fazenda do vizinho, e ela precisava trabalhar novamente no dia seguinte para garantir comida e abrigo aos filhos. Enquanto isso, Sérgio observava de sua casa distante, refletindo sobre a mulher que havia salvado a sua vida e parte de sua fazenda. A riqueza que possuía nunca havia lhe proporcionado nada parecido. Gratidão genuína, coragem silenciosa e empatia verdadeira. Ele sabia que precisava ajudá-la, mas não sabia como abordar alguém como Clara. O orgulho e a distância social pesavam. Ele não podia apenas oferecer dinheiro ou uma posição qualquer na fazenda. Isso seria humilhante para ela. Nos dias seguintes, uma série de pequenos acidentes começaram a acontecer na fazenda. Animais fugiam, cercas cederam. O estoque de sementes estava prestes a ser perdido. Sérgio se viu sobrecarregado, novamente sozinho. Em desespero, decidiu procurar Clara. Ele sabia que precisava de ajuda, mas também sabia que precisava pedir de uma maneira que respeitasse sua dignidade. Então, certo amanhecer, enviou um bilhete simples. Preciso de você. Apenas você pode ajudar. Clara recebeu o bilhete enquanto preparava o café para os filhos. O coração disparou. Ela sabia que ajudar significaria enfrentar riscos novamente, se expor, mas algo dentro dela a impulsionou. Não era apenas por Sérgio, mas pelo senso de justiça, coragem e pelo bem que podia fazer. Ela aceitou, e assim começou um capítulo novo e ainda mais intenso. Ao chegar à fazenda, Clara encontrou Sérgio tentando consertar sozinho a cerca danificada por um boi assustado durante a tempestade. O olhar dele, cansado e desesperado, mudou completamente quando a viu. Ele tentou sorrir, mas o peso do orgulho e do cansaço se misturava à vergonha de precisar de ajuda. Clara não disse uma palavra, apenas começou a trabalhar. A cena se transformou em algo quase cinematográfico. Ela movia sacos de sementes, reconsertava cercas, guiava os animais assustados e os filhos a observavam com admiração. Sérgio, por outro lado, sentia uma mistura de emoção, orgulho e vergonha. Ele havia enfrentado muitas adversidades sozinho, mas nada havia preparado o coração dele para a força silenciosa de Clara. Durante os dias seguintes, eles trabalharam juntos, enfrentando intempéries e desafios inesperados. Um rebanho quase se perdeu em um riacho. Um incêndio pequeno começou a se espalhar em um galpão e, em outro momento, um cavalo se feriu. Cada situação era mais intensa que a anterior, e cada vez que Clara resolvia o problema, Sérgio percebia algo impressionante. A coragem dela não conhecia limites. Mas, à medida que a tensão aumentava, também crescia a proximidade entre os dois. Sérgio começou a compartilhar histórias que ninguém conhecia. A solidão desde a morte da esposa, o medo de fracassar, a sensação de vazio que o dinheiro nunca preencheu. Clara, por sua vez, revelou momentos dolorosos da vida dela. Noites sem comida suficiente, doenças dos filhos, o medo constante de não conseguir sobreviver. E ali, no meio da fazenda, em meio à poeira, lama e suor, nasceu algo improvável. Uma conexão profunda, baseada em respeito, empatia e compreensão. O que Sérgio ainda não sabia era que a força de Clara iria além do que ele imaginava. Ela não estava apenas ajudando a salvar a fazenda, estava salvando-o de si mesmo, mostrando que vulnerabilidade não é fraqueza e coragem não precisa de dinheiro para existir. Então, veio o primeiro teste real. Uma enchente inesperada ameaçou destruir parte do estoque de grãos da fazenda. Sérgio e Clara lutaram juntos para estancar a água, improvisando barreiras e carregando sacos pesados. Em um momento crítico, uma das cercas cedeu, e um dos filhos de Clara quase foi arrastado pelo fluxo. Sem pensar, Clara mergulhou na água, segurou o menino com firmeza
e trouxe-o para a segurança. Sérgio, assistindo a tudo, percebeu algo profundo. Aquela mulher não tinha medo da morte, não tinha medo da perda, e estava disposta a colocar a vida dos outros acima da própria segurança. Ele sabia naquele instante que ela merecia mais que gratidão, merecia reconhecimento, respeito e proteção. E foi ali, entre o caos e a lama, que Sérgio tomou uma decisão silenciosa. Ele ajudaria Clara. Não apenas com palavras ou pequenas doações, mas com uma transformação real na vida dela e de seus filhos. Ele começaria um processo de reconstrução da fazenda, mas também abriria seu coração e recursos para ela. O problema era que esse processo não seria fácil. Muitos vizinhos invejosos, críticos e céticos questionariam a relação. Alguns achariam que Clara estava se aproveitando de Sérgio, outros diriam que ele deveria manter distância de uma mulher pobre. Mas Sérgio não se importava. Ele havia visto o que o dinheiro não podia comprar: coragem, humanidade e amor genuíno. E naquele momento, enquanto a chuva fina finalmente cessava e o sol começava a brilhar, Clara percebeu algo que mudaria sua vida. O mundo não define a força de uma pessoa pelo que ela possui, mas pelo que ela faz pelo próximo. E Sérgio percebeu que nunca esteve tão vivo. Pela primeira vez em anos, ele sentia gratidão, conexão e esperança. A verdadeira prova dessa parceria, de coragem, sacrifício e amor silencioso, ainda estava por vir. Algo que iria desafiar não apenas o corpo, mas o coração de ambos, e que culminaria em uma reviravolta que ninguém esperava. Os dias seguintes foram intensos, uma verdadeira prova de resistência para Clara, Sérgio e seus filhos. A enchente havia deixado rastros de destruição que precisavam ser reparados imediatamente. O galpão parcialmente destruído exigia reconstrução. Os animais, assustados, precisavam ser reassentados. Os filhos de Clara ainda se recuperavam do trauma de quase serem levados pelo rio. Cada ação exigia esforço físico, planejamento e coragem. Clara, mesmo cansada, não desistia. Ela liderava cada passo com determinação, inspirando Sérgio, que se sentia impotente diante da força silenciosa daquela mulher. Em meio à reconstrução, Sérgio começou a perceber que algo mudava dentro dele. Aquela mulher pobre, que ele jamais imaginara se tornar parte de sua vida, estava mostrando qual era o verdadeiro valor de alguém: resiliência, coragem e amor incondicional. Cada gesto dela, desde segurar uma criança com segurança até organizar os trabalhadores que Sérgio contratara para ajudar, era uma lição silenciosa sobre humanidade. Mas a vida ainda reservava desafios maiores. Um vizinho invejoso, que sempre duvidou da capacidade de Clara, espalhou boatos na vila de que ela estaria tentando se aproveitar da riqueza de Sérgio. Os filhos de Clara ouviram comentários cruéis. Outros moradores sussurravam julgamentos. Clara sentiu a dor do preconceito, mas não deixou que isso a paralisasse. Ela sabia que precisava proteger não apenas a fazenda e sua família, mas também sua dignidade e a de Sérgio, que agora confiava plenamente nela. Em uma noite de tensão, quando o céu escuro ameaçava mais uma tempestade, uma situação inesperada aconteceu. O fogo começou a se espalhar em um dos celeiros, ameaçando os animais e o trabalho de meses. Sérgio estava prestes a correr sozinho, mas Clara tomou a dianteira, guiando-o e coordenando os trabalhadores improvisados. Com coragem e estratégia, conseguiram controlar o incêndio, mas não sem risco. Em um momento crucial, Clara quase foi atingida por uma viga caída, e Sérgio a segurou a tempo, percebendo pela primeira vez a profundidade de seus próprios sentimentos e a vulnerabilidade de ambos. Foi nesse momento que tudo mudou. Sérgio compreendeu que não se tratava apenas de gratidão ou necessidade. Ele estava profundamente ligado à coragem e ao coração de Clara. E ela, mesmo com todas as dificuldades que enfrentara, percebeu que a força de um ser humano não se mede pelo dinheiro ou pelo status, mas pelo impacto que tem na vida de quem precisa. A conexão entre eles se tornou indissolúvel. Cada gesto, cada olhar, cada ação carregava significado. A força de Clara inspirava Sérgio, e a proteção e confiança de Sérgio davam a Clara a segurança que ela nunca teve. Juntos, eles não eram apenas fazendeiro e vizinha, eram parceiros, defensores, uma família ampliada pela coragem e pelo amor. E então,
chegou o momento que mudaria tudo. Sérgio decidiu que era hora de reconhecer publicamente o esforço de Clara, não apenas com palavras, mas com ações que mudariam a vida dela e de seus filhos para sempre. Ele organizou uma cerimônia discreta, convidando toda a vila, trabalhadores da fazenda e amigos próximos. No momento em que anunciou que Clara seria responsável pela gestão da fazenda e que receberia recursos suficientes para educar seus filhos e garantir seu sustento, todos ficaram em silêncio. Alguns choravam, outros sorriam, mas o impacto emocional foi profundo. Clara, incrédula, sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, lágrimas de emoção, alívio e reconhecimento. Mas a vida ainda tinha uma reviravolta final reservada. Um antigo parceiro de negócios de Sérgio, que por inveja tentava assumir parte da fazenda, apareceu para contestar a decisão. A tensão tomou conta da vila. Clara, firme e destemida, defendeu sua posição com eloquência, coragem e dignidade, mostrando a todos que merecia aquele reconhecimento. A postura dela, combinada com o apoio de Sérgio, desarmou a oposição e consolidou seu lugar na fazenda, garantindo não apenas sua sobrevivência, mas também o respeito de toda a comunidade. Os meses seguintes transformaram a vida de Clara e de sua família. A fazenda prosperou sob sua liderança, e Sérgio encontrou, além de uma colaboradora excepcional, uma amiga leal e um elo humano que preenchia a solidão de anos. Os filhos de Clara cresceram vendo a mãe como exemplo de coragem, dignidade e amor incondicional, aprendendo que superação é mais do que resistir, é transformar desafios em oportunidades de crescimento. A vila, inicialmente cética, passou a admirar Clara não apenas como a mulher que ajudou um fazendeiro, mas como símbolo de resiliência e esperança. As pessoas começaram a reconhecer que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro ou posses, mas em coragem, caráter e a capacidade de amar e cuidar do próximo, mesmo diante de dificuldades extremas. Sérgio, por sua vez, compreendeu algo profundo. Toda sua fortuna e status não tinham valor diante da presença de alguém com um coração puro e coragem incomparável. Ele percebeu que a vida só adquire sentido quando compartilhamos nossas forças e vulnerabilidades, e que aqueles que se arriscam pelo bem dos outros estão sempre destinados a tocar vidas de maneira duradoura. No fim, Clara e Sérgio não eram apenas vizinha e fazendeiro, eram exemplos vivos de superação, união e transformação. Eles provaram que o sacrifício, a coragem e o amor incondicional podem superar qualquer barreira social, econômica ou emocional, e que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a humanidade, refletida em gestos simples e atos de bravura, pode mudar destinos e gerar redenção. A história terminou com todos aprendendo uma lição poderosa. O valor de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, mas pelo impacto que causa na vida de quem precisa. E nesse impacto, Clara e Sérgio deixaram uma marca eterna, mostrando que coragem, amor e superação são mais valiosos que qualquer riqueza material.